livro dos Juízes, no seu capítulo 2. E eu queria convidar os irmãos para acompanharem nas suas Bíblias esse texto da palavra, do verso 6 ao verso 23. O texto, meus irmãos, nos fala assim, a palavra do nosso Deus: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias os anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e o deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que o livraram das mãos dos que o pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos seus apertos e por causa que os apertavam e oprimiam. Sucediam, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e os adorando. Eles nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não o expulsarei mais diante dele, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, com seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Que Deus abençoe, meus irmãos, essa leitura da palavra do nosso Deus, que é para o nosso fortalecimento espiritual. E eu queria recordar um texto que, ainda que nós não lemos, se encontra no livro de Apocalipse, e que ele nos diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma das coisas que o Senhor Deus requer de todos os seus servos, daqueles a quem Ele salvou, Ele redimiu lá na cruz do Calvário, é fidelidade. O Senhor Deus mesmo é fiel, e o apóstolo Paulo, testificando dessa verdade, ele diz que não nos sobreveio tentação que fosse sobre-humana, pelo contrário, Deus é fiel e não nos deixará ser tentado além dessas forças. Pelo contrário, Ele provê livramento, de sorte que nós podemos o quê? Suportar. Ele é fiel conosco, Ele nos dá todas as coisas, Ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que abre os corações das pessoas para que, tirando o véu que tem sobre si, enxergam e aceitam de bom grado o Senhor Jesus Cristo. Ele prepara todas as coisas, porque Ele é poderoso, Ele é fiel, e Ele requer que nós sejamos também, respondamos a Ele nessa proporção também de fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Fidelidade, meus irmãos, é o que nós veremos durante esse mês de abril, tendo o tema do ano servindo a Cristo integralmente. Esse subtema do mês de abril é servir com fidelidade, é servir integralmente, reconhecendo que a fidelidade faz parte desse serviço, é um serviço fiel, dedicado, compromissado com Ele. E quando nós olhamos para o livro dos Juízes, nesse capítulo 2, nós vamos ver como que um resumo de todo este livro, os 21 capítulos. Nós vemos um resumo e podemos dividir este resumo, como todo o livro de Juízes, como períodos em que o Senhor Deus viu e o Senhor se agradou da fidelidade. Mas isso nem sempre aconteceu. E aí o livro de Juízes vai nos mostrar um período de deteriorização dessa fidelidade, desse fervor espiritual. Ele vai mostrar que diante dessa deteriorização, o povo não querendo mais, deixando e cada vez mais, deixando o Senhor Deus vai aplicar disciplina. Então teve o período em que eles foram deteriorando na fé, no fervor. O Senhor Deus vai aplicar disciplina, e o que nós vemos uma situação de desordem, deteriorização, disciplina e desordem. Na verdade, esses três períodos, eles são vistos, essas três etapas, elas são vistas como um resumo de todo o livro de Juízes. E como dissemos, a fidelidade teve o seu ponto forte, teve o seu ponto em que foi mantida ao Senhor, e nós vemos que a deteriorização veio gradativamente, pouco a pouco, adentrando. Nós olhamos para o início do texto e ele nos mostra quem? Josué, que era sucessor de Moisés. Ele, desde a sua juventude, como servidor de Moisés, mostrou-se um homem firme. Foi um dos 12 espias que voltou com Caleb, e ambos afirmaram: olha, a terra é boa, mana leite e mel, vamos confiar, vamos tirar aqueles homens, aquelas pessoas de lá, o Senhor estará conosco. Ele foi fiel, ele foi dedicado desde a sua mocidade, e o texto está nos dizendo que agora, passado muito tempo, já no final da sua carreira, 110 anos, já perto então agora da sua partida, e já com essa idade toda, ele já tinha orientado, admoestado aquela geração. E ele, antes de partir, no capítulo 24 de Josué, ele faz o grande desafio: escolheis a quem querer servir. Ele diz ao povo: aos deuses dos Efratas, os deuses dos amorreus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele sempre buscou ser fiel ao Senhor, e nós vemos esse ponto alto para, infelizmente, pouco a pouco, vir deteriorando de algo tão elevado, que foi Josué, o grande líder, sucessor de Moisés, e conduzindo o povo, servindo e conduzindo o povo. Olha, se todo o povo quiser servir outros deuses, escolham, mas eu e a minha casa. Ele era da região, da tribo, vamos dizer, de Efraim. E ele diz: olha, dos meus, da quem eu sou responsável, da minha casa, da minha tribo, daqueles que eu tenho maior ligação, estes vão servir, eu vou conduzir todos da minha casa para servir somente ao Senhor, termos olhos só para Ele. E nós vemos então esse ponto alto, esse ponto elevado de Josué. E diz que quando ele faleceu, sendo sepultado, os anciãos, os de mais experiência, vários deles, também mantiveram-se firmes, aprenderam com Josué, foram treinados por Josué no amor, na devoção, na condução. Tinha problema? Tinha, todos os povos têm, todas as famílias têm, mas eles olhavam para o Senhor, eles buscavam na lei do Senhor. Moisés já tinha escrito o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei, portanto, já tinha sido entregue.
E eles estavam atendendo, eles estavam seguindo e eles aprenderam. Josué treinou estes anciãos e esses anciãos viveram muitos anos. Para nós termos uma noção, meus irmãos, de um parâmetro de tempo, de duração, o livro de Juízes é um livro de uma abrangência temporal bem extensa, cerca de 300 até mais ou menos, alguns acreditam, de 400 anos, em torno de 300 a 400, se a gente pegar uma média, 350 anos aí. É um período muito grande da história de Israel, quando não tinha rei. Os líderes maiores, Moisés, Josué, já tinham partido, estavam sendo dirigidos por anciãos, e esses também chegaram um dia, partiram dessa vida, e durante muito tempo, esse povo serviu ao Senhor, mas vai passando uma geração, e vai passando outra geração, e às vezes nem tudo vai sendo transmitido, o mesmo fervor, o mesmo cuidado. Eu creio que todos nós talvez já fizemos aquela brincadeira, telefone sem fio. Já fizeram essa brincadeira do telefone sem fio? Em que alguém aqui numa fila grande, chegando até mais para lá, alguém fala baixinho no ouvido de alguém uma palavra ou uma pequenina frase. E aí pede para essa pessoa falar também, cochichando ao ouvido do próximo, e assim para o próximo, próximo. E quando você fala aqui, você fala uma coisa. Quando chega lá, já chega uma coisa diferente. Parece-nos, de certa maneira, algo como isso. O Senhor falava uma coisa e instruindo, e geração vinha, e quando chegou gerações depois, já não estavam transmitindo o que Deus tinha dito aqui, no início. E isso, meus irmãos, aí vemos essa deteriorização. Porque o texto diz no verso 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, e que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Eles serviam, a geração anterior serviam a Deus, mas talvez não com tanto fervor, e nós vimos isso acontece. É bíblico, nós lemos isso. O Senhor Jesus, quando Ele fala às 7 igrejas lá em Apocalipse, começando com a primeira, Éfeso, Ele elogia grandemente aquela elogia, é perseverante, é forte, reconhece que tem falsos apóstolos, e fala para eles que eles são falsos apóstolos, não são apóstolos de nada, provam, mas aí diz, eu tenho uma coisa contra ti, que falta o primeiro amor. Ou seja, é possível servir ao Senhor e ser elogiado pelo Senhor, mas ao mesmo tempo sem o fervor que estava no início. E pode ser, sim, essa situação, que uma geração foi firme, a outra foi, mas não talvez na mesma empolgação, servia ao Senhor, mas não na mesma disposição, no mesmo ímpeto, mas servia ao Senhor, de tal maneira que quando essas gerações que serviam ao Senhor morreram, outras vieram, e essas não foram preparadas para lidar com o pecado, para lidar com os deuses, para lidar com as nações que o cercavam. As mesmas nações que cercavam ali, estavam sempre ao redor, na época de Moisés, na época de Josué, depois de Josué, vários anciãos, e outros estavam ali, e estes primeiros estavam firmes, mas vindo as outras, não se aprontaram, de tal maneira que a gente vê uma deteriorização da fé. E aí diz que eles não conheciam, meus irmãos, não conhecer é uma palavra muito abrangente que pode servir, por exemplo, como uma ideia de que eles ouviam, mas tinham ouvido superficialmente. Tinham ouvido, mas não tinham interesse. Ouviam porque falava, e a gente tem ouvidos, e na verdade temos 2. Mas sabe aquela conversa que diz que entra por esse ouvido e sai pelo outro? Então eles ouviam, mas sem muita atenção, e aí eles foram esfriando, houve deteriorização, e aí eles não conheciam o Senhor, eles já não tinham interesse, eles já não buscavam o Senhor. O que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas de lá, não as coisas da
terra, e eles foram buscando, se interessando mais por esses assuntos, e como se a vida fosse só nesse nível horizontal, e nada tivesse, ou muito pouco, aqui no nível horizontal, melhor dizendo, vertical. Na verdade, tudo começa aqui: amarás o Senhor Deus de todo o teu, e depois aí o próximo como a ti mesmo. Primeiro olhar para o alto, para Deus, para Cristo Jesus, e eles foram olhando mais aqui, desinteressando, e eles já não conheciam, não tinham intimidade. Essa palavra conhecer, meus irmãos, muitas vezes dá a ideia de intimidade do marido com a esposa, a intimidade relacional do marido com a esposa, e eles já não tinham essa intimidade, eles já não conheciam, já não buscavam, não se interessavam mais. E diz que nem tampouco as obras que fizera Israel. Eles não conheciam o Senhor e não conheciam as obras. Como não conheciam? Eu e você também não conhecemos num certo sentido, que eu e você não estivemos lá, por exemplo, com Cristo, vendo a crucificação. Tem várias regiões, parece que lá em Pernambuco tem uma região onde eles fazem, a encenação, a grande encenação da morte, da ressurreição de Cristo. E muitos, se creem ou não, mas podem ver, podem até conhecer. Mas ali, meus irmãos, eles não conheciam essa obra porque provavelmente também não era mencionada. Parece muitas vezes que as pessoas estão preocupadas com o dia a dia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, vamos pôr na escola os filhos, vamos fazer isso. Mas não tem o momento de sentar junto e orar junto e falar como foi o dia, como foi a semana. Foi boa? Teve essas coisas difíceis? Vamos nos apresentar diante do Senhor, agradecendo, suplicando. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos nos fortalecer no Senhor, porque precisamos nos fortalecer no Senhor para viver neste mundo, olhando para Ele, não para este mundo. E eles não conheciam, porque provavelmente a geração não foi contando. Nós lemos isso no Salmo 78. O que nós ouvimos, nós contaremos, nós não encobriremos a vindoura geração. O livro de Deuteronômio capítulo 6 diz: ouve, ó Israel, atende, o Senhor é o Senhor Deus, amarás o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, força. E aí ele diz, para passar para a geração: tu as inculcarás a teus filhos, ao andar, ao levantar, ao deitar, colocar nos umbrais das portas. Você já viu isso, os judeus fazendo isso? Que tem nos umbrais da porta ali trechos da Torá, trechos dos 10 mandamentos ali, eles têm. Ele diz: olha, seja constante. A criança, o menino, a menina vai crescendo e vendo a palavra, vai amando a palavra, reconhecer que o nosso Deus é maravilhoso, e vai falando. Mas diz que eles não conheceram as obras que fizeram Israel. Por que não conheceram? Não é porque eles não estavam lá, é porque não foram contadas. Foi deixando, se preocupando mais com essas coisas, e daí veio a deteriorização, e foi vindo, e nós estamos vendo que ela não vem de repente, ela vem sorrateiramente. Nós achamos que está tudo certo, nós achamos que está tudo bem, nós achamos que está ótimo, servir a Deus um pouquinho, ler de vez em quando um trechinho da Bíblia, fazer uma oração, pelo menos de gratidão, abençoa a Deus o dia que inicia e conduz, pronto, amém. Ou fazer aquela oração de noite, que começa a oração e termina o amém de manhã, porque caiu em sono, está dormindo, está tão cansado, que começa a oração e só vai terminar de manhã. Senhor, eu acho que eu não falei, eu estava tão cansado, Senhor, me desculpe. Em nome de Jesus, amém, Senhor, viu? Obrigado, viu? E vamos continuar. Às vezes é isso, deteriorização, de tal maneira que isso acontecendo, aí veio o que? Em resposta, o homem de Deus não se zomba, não diz o texto, O que o homem plantar, isso também ceifará, vai colher. E aí vem essa segunda etapa, difícil, mas necessária, e também positiva. Por quê? Eles estavam deixando o Senhor, e Deus agora vem e mostra para eles o erro deles. Ele vai disciplinar o seu povo. Diz que eles deixaram a Deus,
Ou seja, foi de pouco em pouco, de pouco em pouco, de pouco em pouco. É como uma brasa, vai apagando, vai afastando do calor e vai indo. Ela não é mais vermelha, ela vai perdendo o calor, vai até ficar totalmente sem calor algum. E aí o Senhor Deus disciplinou eles, porque eles caíram, vejam só, de um fervor na época de Josué para uma deterioração tão baixa, no nível mais terrível que se possa imaginar. Porque, vejam só, eles adoraram, deixaram o Senhor e serviram Baalins, eram deuses pequenos, como subgrupo de deuses. Tem o Deus maior, vamos dizer, o padroeiro, e os deuses menores, Baalins. E havia dois maiores que eles também se devotaram, os deuses das nações. Primeiro, Baal. Segundo, que era feminino, Astarote. A história dos povos pagãos, dos povos ao redor de Israel, que serviam estes deuses, a história nos conta que Baal, o nome significa Senhor, estava relacionado com o clima e a fertilidade, porque achavam que ele mandava chuva, e vindo chuva crescia e produzia o fruto da terra. E diz a história que esse Baal, esse deus cananita, ele tinha uma esposa, e a esposa era exatamente essa, Astarote. Que Astarote, segundo a história, era uma deusa da fertilidade, e que usava desse artifício da fertilidade do campo, do alimento que vem da terra, e disso o povo que adorava, sabe o que faziam? Tinham prostitutas e prostitutos cultuais. A Bíblia fala de prostitutos, homens, que eram homossexuais, prostitutos cultuais, de culto, e prostitutas também, e que tinham relacionamentos como culto, e dali nasciam crianças. E sabe o que faziam com essas crianças? Um monte delas ofereciam para os próprios deuses. Olha o que que nível Israel chegou, sem imaginar. Você já viu a história da rã? A história da rã? A rã tem algumas características, né? Se você esquentar uma água, esquentar e deixar ela quente, não faça isso, tá? É só para você ter ideia que isso é verdade. Esquentar e jogar o animal ali, ele pula, ele sofre, porque está pegando fogo, está quente. Mas se você põe ele na água, num pote, está lá água normal, temperatura normal, ela vai ficar ali. E aí você põe no fogo, e aí vai esquentando. Sabe o que ela faz? Nada. Ela morre cozida. Isso mostra, meus irmãos, que era mais ou menos assim. Israel foi acostumando com a temperatura, com o erro, com tantas coisas erradas, que chegaram a este ponto, deixaram a Deus e serviram de uma maneira mais vil, mais triste, mais lamentável. E o Senhor aplicou disciplina. Que bênção! Ele era um pai que ele cuidava do seu nome. Israel carregava o nome do Senhor Deus, e ele disciplina. E aí ele vai mostrar que quando o povo estava fazendo isso, ele entregou, falou: vocês querem servir? Então sirva esses deuses, sirva. E veja o que acontece, só dava errado as coisas. Vinham os inimigos e eles tinham a plantação, ao invés de eles colherem e terem abundância, vinham os inimigos e pilhavam. Pilhar significa colher, rapar tudo, roubavam, tiravam tudo, levavam todas as coisas, e eles ficavam com fome. Não tinham para eles, para os animais, numa situação extremamente degradante. E eles estavam buscando deuses que, segundo os povos, eram deuses da fertilidade, da produção. Mas que adiantava tudo isso se vinham os inimigos e pilhavam?
Deus deixava eles em aperto, mas Deus que tem um plano, e o plano dele era enviar o Senhor Jesus. Ele não destruiu o seu povo, ele teve muita misericórdia e compaixão. Diz o verso 16, Deus suscitou, levantou juízes que livravam o povo das mãos daqueles que vinham, roubavam, empilhavam tudo. Deus foi misericordioso, mas esse povo era um povo rebelde, e o Senhor mostrava a sua disciplina, porque vinha o juiz e tirava, libertava eles, mas depois morria o juiz. Sabe o que eles faziam? Esqueciam de todos os benefícios que o Senhor tinha dado, e voltava de novo a idolatria, a esse baixo nível tão lamentável. Mostra que eles rapidamente se deterioravam, e o Senhor mais uma vez deixava eles sofrendo, mas porque Deus é misericordioso. Se você já leu, se não, leia, vai lendo, leia durante a semana. Se você ler 2, ler 3 capítulos, em uma semana você já leu praticamente o livro de Juízes. Você vai ver que eles às vezes passavam 20 anos, já não é pouco, né? 20 anos sob a opressão do inimigo, mas quando Deus enviava o juiz, às vezes esse juiz ficava 20 anos ali, ou 40 anos, ou como mais tempo que foi o juiz Eute, ele ficou 80 anos, e durante 80 anos houve paz, houve paz ali. Mas a gente observa que quando morria, voltavam de novo. Eles precisavam sim de um juiz, mas será que esse juiz? Não, nós veremos que ele precisava de um juiz diferente. Vários juízes apareceram, dentre eles, Gideão foi um grande juiz, falho, pecador, mas realizou grande obra. Outro juiz, Jefté, também ele era filho de uma prostituta, foi rejeitado pelos seus familiares, mas depois buscaram, e ele salvou, muito embora também fez um voto tão tolo. E ele, no desejo de vencer, o voto que ele faz é: Senhor Deus, se o Senhor me der vitória nessa batalha contra o inimigo, o primeiro que adentrar, a primeira pessoa que adentrar, eu vou matar, eu vou sacrificar para o Senhor. Deus nunca pediu um sacrifício humano, nunca. Um voto tolo. Sansão, o mais tolo de todos eles, o mais tolo, um homem realmente de uma espiritualidade muito fraca, muito superficial, relacionado com uma promiscuidade, prostituição. Muito embora dirigiu durante 20 anos, mas dirigiu o povo sempre em confusão, em brigas, em contendas de baixo nível. Ou seja, o Senhor estava usando aqueles juízes que representavam o povo, pessoas falhas, e o Senhor Deus abençoava. Mas por último, meus irmãos, o texto nos ajuda a entender que, além da deteriorização, o Senhor aplica disciplina para que eles retornem. Quão importante, porque quando Deus aplicava disciplina, eles sofriam, eles viam que precisavam do Senhor, eles não tinham que se afastar do Senhor, eles tinham que se aproximar do Senhor. Você e eu já tivemos talvez essa experiência, talvez consigo e vendo também. Quantas vezes, com problemas de saúde no lar, de problemas financeiros no lar, os próprios crentes vão esfriando. E ao invés de se aproximar do Senhor, vão se afastando, vai deixando Deus. E o que João, o apóstolo, nos fala na sua primeira carta, 1 de João 4,8, ele diz o quê? Deus é amor. Deus é amor. Eles então estavam afastando-se do amor. Você ouviu isso? O povo estava se afastando do amor. E se a gente afasta do amor, para onde a gente vai? Para o lugar oposto, para o ódio, para a morte, não para a vida, para a escuridão, para tudo que é negativo, mesmo que eles achem positivo. Vocês acham que tem hoje pessoas do tráfico que estão achando que essa é uma vida boa? Infelizmente estão no erro e acham isso muito bonito, estão mentindo, estão matando e acham isso normal. É isso, meus irmãos. E João não apenas diz que Deus é amor,
ele no capítulo 5, verso 21, ele encerra a primeira carta dizendo: filhinhos, deixemos os ídolos. Filhinhos, deixemos no Novo Testamento, mostrando que no Novo Testamento nós também sofremos esse problema de idolatria. Amamos mais o dinheiro, amamos mais o trabalho, podemos amar mais as coisas do que o próprio Senhor Deus. E parece que as coisas não andam, as coisas têm dificuldade. É lógico que tem dificuldade, e precisa ter dificuldade para nos afastar dessas coisas e nos aproximarmos de Deus, do Senhor que é a luz. Sede santo, porque sou santo. E ele encerra, meus irmãos, mostrando que essa era uma realidade da disciplina, e por conta disso, meus irmãos, o Senhor Deus deixou vários povos que não haviam sido tirados, que eles ficassem ali. E o Senhor Deus mostra que eles estavam ali numa situação de desordem. E o Senhor permitiu que esses povos ali ficassem, para que provassem eles, se eles serviriam àqueles povos, se eles se interessassem mais pelo que os povos ofereciam, ou do que o Senhor Deus estava oferecendo. Certamente você vai recordar de Satanás tentando o Senhor Jesus no deserto, quando sobe um lugar bem alto e mostra a riqueza, as coisas tão belas, e diz para Jesus: se prostrado me adorar de tudo isso, te darei. É assim, meus irmãos, nós não estamos aqui para conquistar o mundo, nós estamos aqui para fazer todo mundo se render aos pés de Jesus, conquistar para Jesus, porque Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor da terra. Ele faz a tempestade vir e faz a tempestade voltar. Ele faz os pães multiplicarem. Ele fez a água transformar vinho. Ele é o Senhor da terra, da natureza. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele fez pessoas reviver, ressuscitar, porque Ele é o Senhor da vida. Nós queremos entregar e devemos buscar e conquistar todas as coisas para o verdadeiro dono. Não eu, não você, nenhuma nação, senão o próprio Senhor Deus. Mas eles estavam em desordem. Deus deixou para provar. Meus irmãos, muitas vezes o Senhor Deus permite várias dificuldades nas nossas vidas para nos provar. Talvez é um emprego, talvez é uma questão de um problema de saúde, talvez coisas positivas, mas coisas negativas. Ambas podem servir de instrumento de prova. Muitas vezes dificuldades para ver se nós somos o quê? Fiéis. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Às vezes Ele vai dar coisas boas. Ele vai dar pode apresentar promoções, pode apresentar tudo isso, e aí a pessoa fica encantada, e ela vai, e ela trabalha feito um louco, e ela trabalha, e a sua família o quê? Se deteriora. E que adianta? Não viu os filhos crescer, não ensinou os filhos, não preparou para lidar com o problema do pecado e da idolatria e da prostituição e todas essas coisas, porque era trabalho e mais trabalho, dinheiro e mais dinheiro, ao mesmo tempo que entrava, saía, porque quanto mais tem, também mais sai. É amor ao dinheiro, desordem. E o Senhor colocou isso para provar se eles guardariam, se eles seriam fiéis como foram lá no início, com Josué, com os primeiros anciãos, depois dele. Ele deixou, porque a vida vira uma desordem, quando nós não aprendemos a lidar. Observa bem, os povos e a idolatria e a maneira errada que eles tinham, sempre estiveram ali. E na época de Josué, isso não era um problema. Na época dos anciãos que o sucederam, também não era um problema. Porque eles estavam firmes no Senhor, ligados com o Senhor. Mas quando estava olhando, foi deixando o Senhor, aí tornou um problema. E o problema, meus irmãos, não é o lugar aonde nós estamos, é aonde está o nosso coração. Provérbios 4, 23, ele nos fala assim: de tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele é a fonte da vida, o coração, o centro.
Se nós colocarmos Deus, se tivermos Deus no centro, Ele ser o centro, e buscarmos que Ele seja o centro, que Ele dirija a nossa vida, e que busquemos servir a Ele, e sermos servos dEle, Ele vai ser o centro, porque Ele é o centro, e nós devemos fazer de tudo para que Ele seja o centro. Então não vai importar as dificuldades, os erros, as falcatruas, as prostituições que nós encontramos, as drogas que nós encontramos. Você já não encontrou? Quantas vezes aqui na calçada eu encontrei aqueles tipo tubinho que é potinho de droga? Quantos você já não encontrou? Falei, misericórdia. Quantas vezes você vai andando e alguém vem vindo e você sente um cheiro de maconha? Agora é em pleno dia. A pessoa, talvez a única coisa que distingue, de vez de se segurar assim, como segura um cigarro, é assim. Mas a pessoa fumando e vai andando e ninguém, e você fala, misericórdia. E às vezes quando você vai na delegacia de polícia, ele vai falar nada. Falei, onde é que está essa pessoa? Agora eu não sei mais nada, e mando você embora. O problema não é as questões da corrupção, o problema é o nosso coração. Se ele está firme no Senhor, nós podemos vencer e não cair nisso. E Jesus mesmo ensinou, não nos deixe cair em tentação. E ele ora, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. O mundo está cheio de malignidades, mas Senhor, ajuda-os a vencer, para que eles não caiam nesse tipo de coisa. E o que isso, meus irmãos, tem a nos dizer? E de modo todo especial, pensando no domingo, que todo domingo é o dia em que Cristo ressuscitou, porque é o primeiro dia da semana. O que isso tem a nos dizer? Tem muito a nos dizer. Esse texto tem-nos a dizer sobre Jesus ressurreto, porque todos os juízes que aqui ele vai apresentar como um resumo para a gente entender todo o livro de Juízes, ele vai mostrar que os juízes que foram de várias tribos, inclusive de Judá, todos eram falhos. E que todos tinham um período de vida e ajudavam o povo a estar firme no Senhor, mas quando morria, o povo caía de novo em tentação. O texto ajuda-nos a entender que nós precisamos, e eles precisavam, e todos nós precisamos de Jesus ressurreto, que não morre, ou melhor dizendo, que morrendo na sexta-feira, logo ao domingo, ele o quê? Ressuscitou. Ele é vitorioso sobre a morte. E nós precisamos de alguém que é vencedor sobre a morte. Nós não precisamos ser pessoas honestas, nós precisamos ser crentes, e crentes buscam ser honestos para glorificar a Deus, mas é salvo por Cristo Jesus. Nós precisamos desse Cristo, nós precisamos anunciar Cristo, para que os eleitos creiam em Cristo Jesus, e eles sejam salvos, porque não adianta, ninguém mais vai aceitar, vai amar mais o mundo, e vai cair, ainda que não caiam em tantas perversidades, em níveis tão baixos, não vai ser perfeito como é perfeito o nosso Senhor Jesus ressurreto. O povo precisava de um rei, o livro de Juízes fala disso, que eles precisavam, e o povo fazia isso porque não tinha rei, na época em que não tinha rei, essa expressão vai correr várias ocasiões no livro de Juízes, porque eles precisavam de um rei que viesse da tribo de Judá, é Jesus Cristo, que morresse pagando, mas sobretudo ressuscitasse, mostrando ser ele vencedor da pior coisa. Nós dissemos nos nossos dias, que para tudo tem jeito, menos para a morte, mas tem jeito. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Tem jeito, tem esperança. Jesus é a nossa esperança, ninguém mais. Nós precisamos de Jesus ressurreto. Nós não comemoramos na Páscoa, e a Páscoa, meus irmãos, não é um dia do ano. Não comemore a Páscoa de um dia do ano. Não comemore. Porque a nossa Páscoa bíblica é todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte de Cristo, e Ele não está morto, Ele o quê? Ressuscitou. É todas as vezes que participamos da ceia, essa é a Páscoa do Senhor. Nós podemos comemorar naquela que comemora uma vez por ano, para reforçar que Jesus ressuscitou, mas a nossa comemoração é todas as vezes que partimos o pão e tomamos do
cálice, esse pão é o meu corpo e esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança, daquilo que é maior, que é muito mais gracioso, que perdoa, alguém que perdoa os nossos pecados e que falhando nós como eles e caindo nós em tentação, Ele nos perdoa, nos purifica, nos toma pela mão e nos recebe no lar. Ele é este juiz, Ele julga a nossa causa, Ele morreu por nós. Este é o verdadeiro juiz, Ele morreu por nós. Por isso que Sansão, em todas as suas falhas, ele de certa maneira apontou, bem um pouco distante, fragilmente, mas ele apontou o que Jesus faria. Ele, cego pelos erros que cometeu, pego pelos filisteus, ele pede para o moço que o guiava, já cego dos 2 olhos, vazaram e zombavam dele. Ele fala, deixa perto de uma coluna para me apoiar, eu preciso de apoio. E o servo colocou ele perto, e eram provavelmente 2 colunas bem próximas. E ele pede, Senhor Deus, dá-me força como outrora, Senhor, para que eu mesmo morrendo aqui, destruindo essas colunas, eu morro, mas eles também vão morrer, e assim este povo poderá, o povo de Deus poderá ter a sua salvação. Dá força, pelo menos para que um dos meus olhos, Senhor, por um dos meus olhos, e Deus deu, e ele pega aquelas colunas, ele derruba, ele morre, diz que morreram mais de 3.000 pessoas, e o autor bíblico diz, morreram mais na sua morte do que na sua vida. Ainda que de uma maneira longe, superficial, ele mostra que nós precisamos de um rei que morra, mas acima de tudo, de um rei que está vivo, que venceu a morte. Portanto, ele nos chama a fidelidade a esse Deus amoroso, ao Senhor Jesus.